Meus irmãos, nós estamos estudando nas quartas-feiras fundamentos do pentecostalismo. Quarta-feira passada iniciamos esse assunto, já foi lido o texto base, Atos 2, de 1 a 4, e nós já vimos a questão bíblica do pentecostalismo, e também falamos aqui sobre um conceito de pentecostalismo, que é a fé na atualidade do Espírito Santo, das suas obras, das suas ações, também a fé e a crença no batismo com o Espírito Santo, com a evidência inicial do falar em línguas estranhas, também a fé e a crença nos dons espirituais, conforme o registro de Atos 2 e tantos outros textos da palavra de Deus. Vimos também alguns fundamentos históricos, mostrando que ao longo da história da igreja, mesmo nos períodos mais caóticos da igreja, o Espírito Santo se manifestou na vida de irmãos e grupos que buscavam o Espírito Santo, que oravam, que criam e que desejavam a presença do Espírito Santo e a sua atuação de modo sobrenatural. Então, na quarta passada, eu mostrei para os irmãos que existem fundamentos bíblicos para essa doutrina, a doutrina pentecostal, o pentecostalismo, e existem também fundamentos históricos. E eu disse aos irmãos que falaria um pouco mais sobre esses fundamentos históricos, traria aos irmãos algumas informações, e uma delas, falando de fundamento histórico, no concílio de Nicéia, ano 325 depois de Cristo, eles se reuniram, os líderes da igreja, e eles fizeram uma declaração de fé, ou um credo, um documento da igreja mostrando a fé, os fundamentos da fé, os fundamentos doutrinários. E no concílio de Nicéia, assim foi escrito em relação ao Espírito Santo: cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, em um só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, gerado do Pai, unigênito, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, Deus, gerado não feito, consubstancial ao Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, tanto no céu como na terra, o qual por nós, homens, e por nossa salvação, desceu e se encarnou, se fez homem, padeceu e ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e virá julgar os vivos e os mortos. E também cremos no Espírito Santo. Veja que neste concílio, no ano 325, há aqui uma declaração muito clara e objetiva em relação à crença no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Pouco foi falado do Espírito Santo, até porque a razão da convocação do concílio não foi o Espírito Santo, mas foram doutrinas erradas em relação a Jesus, a divindade do Senhor Jesus. Então, o foco maior aqui não está no Espírito Santo, mas o Espírito Santo entrou neste credo, deixando bem claro que a igreja no terceiro século, no ano 325, no concílio de Nicéia, cria no Espírito Santo. Então não é uma doutrina apenas bíblica, embora se fosse apenas bíblica, já seria o suficiente, porque a Bíblia é o nosso manual de fé. Mas além de bíblica, é também uma doutrina que encontra fundamento na história da igreja. No ano 325, os irmãos estavam reunidos e falando na crença em relação ao Espírito Santo. Mais na frente, 381, Concílio de Constantinopla,
Diz assim: cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai, antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro Deus, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, o qual, por nós homens e por nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo. Aí segue a declaração: se encarnou pelo Espírito Santo, pela Virgem Maria e se fez homem. E lá embaixo, ainda na declaração, diz assim: e no Espírito Santo nós cremos, Senhor e vivificador, que procede do Pai, que com o Pai e o Filho é juntamente adorado e glorificado, que falou pelos profetas. Veja que a igreja está reafirmando no ano 381 que crê no Pai, crê no Filho, que o Filho se encarnou, nasceu do ventre da Virgem Maria, e essa obra de encarnação foi através do Espírito Santo. Isso é muito claro na Bíblia, quando o anjo visita e fala para Maria que aquilo que nela será, ou aquele que nela será gerado, será por obra do Espírito Santo. E a igreja está declarando aqui que crê na encarnação pela obra do Espírito Santo, e que crê no Espírito Santo. E aí tem uma vírgula: Senhor, vivificador, porque é Ele quem dá vida. Enquanto a igreja canta, adora, e a gente sente essa vida, isso é obra do Espírito Santo. Quando o crente glorifica, isso é obra do Espírito Santo. Ele é vivificador, tanto no sentido material, quanto no sentido espiritual, que procede do Pai, que com o Pai e o Filho é juntamente adorado. Veja que o concílio está dizendo que o Espírito Santo, assim como o Pai, assim como o Filho, é também adorado. E aqui cabe um comentário: às vezes há pessoas que têm essa dificuldade de falar sobre adorar o Espírito Santo. Irmãos, nós não temos nenhuma dificuldade e não devemos ter, porque o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade e é plenamente Deus, e como Deus, plenamente Deus, Ele também pode e deve ser adorado e glorificado. Eu vou repetir: o Espírito Santo pode e deve ser adorado e glorificado. Ele é Deus, Ele está lá no início, na criação, na história de Israel. Ele estava presente, usando os pais, os patriarcas, os profetas, os juízes, reis. Lá estava o Espírito Santo. No nascimento de Jesus, lá estava o Espírito Santo. Na encarnação de Jesus, no batismo de Jesus, lá apareceu o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba. Quando Jesus é conduzido para o deserto para ser tentado, Mateus capítulo 4, diz ali: e ele foi conduzido pelo Espírito. O Espírito o conduziu. Quando Jesus entra na sinagoga, Lucas 4, a partir do 14, e ele pega o livro do profeta Isaías para ler, e ele diz: o Espírito me ungiu. E ele estava falando dele: o Espírito me ungiu para anunciar as boas novas, para pregar o Evangelho, liberdade aos cativos, vista aos cegos, anunciar o ano aceitável do Senhor. E Jesus estava dizendo: o Espírito me ungiu. Então o Espírito está presente em toda a história do povo de Deus, na história de Jesus, no seu ministério terreno. As obras que Jesus realizou foi através do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele estava e está e sempre estará presente, porque Ele é eterno, Deus, plenamente Deus, eternamente Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Concílio de Toledo, 589 depois de Cristo. Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, em um só Senhor, Jesus Cristo,
Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual nós, ou por nós homens e por nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo da Virgem Maria e se fez homem. E lá embaixo continua dizendo: e no Espírito Santo também cremos, Senhor e vivificador. Isso já no ano 589, 5 séculos se passaram, e a igreja continua reafirmando a crença no Espírito Santo. Agora, veja bem, além dos documentos oficiais da igreja, que declaram a crença no Espírito Santo, a crença na obra do Espírito Santo, que reafirmam a deidade, a divindade do Espírito Santo. Além disso, se pegarmos a igreja primitiva, do século 30, no século I, do ano 30 ao ano 100, em Atos 2, onde nós lemos, igreja primitiva, está começando, a igreja, ela é inaugurada e batizada em Atos capítulo 2, a igreja ela foi fundada no Calvário, Jesus funda a igreja no Calvário, e Jesus inaugura, Jesus batiza a igreja em Atos capítulo 2, é mais ou menos como acontece conosco, você nasce e depois vai lá e registra, não é assim? Antigamente até demorava um pouquinho, né? A gente demorava 1 ano, 5 anos para registrar. Então, há o nascimento, de fato, e depois há o registro. Fazendo aqui uma analogia, a igreja nasce no Calvário. Quando Jesus dá o brado, está consumado, ali nasce a igreja. Ali nasce um novo povo. Porque no Calvário, Jesus une 2 povos, judeus e gentios. A cruz de Cristo é a ponte que une os 2 povos. Agora não há mais servo, nem senhor, não há mais rico nem pobre, não há mais judeu e mais gentio. Agora são todos um em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então ali no Calvário, Jesus une os povos e funda e nasce ali a igreja. Mas a igreja ela é registrada, vamos assim dizer, ela é batizada, e agora literalmente batizada, ela é autorizada ali a ter a sua vida própria em Atos capítulo 2, porque até então Jesus fala, fique em Jerusalém, a igreja já nasceu, a igreja já existe no Calvário, a partir do Calvário, mas ela não tem ainda esse documento que lhe dá o direito de atuar. E esse documento que é dado para a igreja, assim como você recebe o seu documento, a sua certidão de nascimento, você passa a existir no mundo jurídico, a igreja recebe um documento, um selo. E Paulo fala, fostes selados pelo Espírito. Então lá no cenáculo em Jerusalém, em Atos capítulo 2, a igreja já existe, mas ela precisa agora existir de direito, não só de fato. Ela precisa ter a chancela, o documento, a autorização para atuar. Por isso que Jesus fala, espera lá em Jerusalém, fica lá, não saia de lá. Vocês não podem sair sem documento. Vocês não podem sair sem o registro. Só vão sair de lá depois que tiver o registro. Agora em Atos capítulo 2, estão ali os crentes reunidos, quase 120 irmãos, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, que era o início, ou melhor, a finalização da festa de Pentecostes que eu expliquei semana passada, que começou no domingo, logo após a morte de Cristo, que é o domingo das primícias. Naquele domingo inicia a festa das colheitas, que é a festa do Pentecostes. Pentecostes, palavra grega, que significa 50. Então, Jesus morre na sexta, a festa da Páscoa. Aí vem o domingo, Jesus ressuscita, a festa das primícias, a festa das colheitas. É por isso que Paulo fala também que Jesus, ele é a primícia dos que dormem. Ele ressuscitou primeiro e todos nós ressuscitaremos. Aqueles que dormirem em Cristo ressuscitarão com ele e serão arrebatados. Inicia então no domingo a festa de Pentecostes.
E ela dura 50 dias, 7 semanas. E no final, no último dia, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos, e diga comigo, todos, foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Aqui é o documento. Aqui é o documento que autoriza a igreja a sair, a atuar. E logo após esse momento já começa a atuação da igreja. Pedro fica em pé e prega, e 3.000 almas se convertem. E a obra não parou, veio até hoje. Quem pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Então, na história da igreja, lá na igreja primitiva, nós temos ali a atuação do Espírito Santo, nesse texto que nós lemos. Mas foi só aí? Atos capítulo 10, versos 44 a seguir. Atos capítulo 10, versos 44 a seguir. Pedro está na casa de um homem chamado Cornélio, homem temente a Deus, dava esmolas, mas ainda não tinha tido um encontro real com o Evangelho de Jesus. Pedro recebe uma visão e lhe é ordenado que ele vá até a casa deste homem. Ele resiste um pouquinho, achando que o Evangelho era só para os judeus, e Cornélio não era judeu, mas ele vai. O Senhor fala veementemente, ele vai. E agora ele está pregando. E a Bíblia diz que ele está na casa de Cornélio, todos ali estão reunidos para ouvir, e Pedro está pregando. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, os judeus, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse tão bem sobre os gentios. Verso 46, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. A igreja está seguindo o seu curso, a igreja está crescendo, avançando, e o Espírito Santo está junto com a igreja, confirmando a obra, batizando, dando dons e abençoando a obra de Deus. Lá em Atos capítulo 19, já na cidade de Éfeso, o Evangelho já está na Ásia Menor, atual Turquia, e diz a Bíblia, e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes, recebestes vós já o Espírito Santo quando cresces? E eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então, em que sois batizados? E eles disseram, no batismo de João. Verso 4, mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresça no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os irmãos lembram que João tinha falado? Olha, eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim, após mim, vem um que é mais poderoso do que eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias dele. Ele, Jesus, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E agora Paulo está confirmando esta mensagem, dizendo, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Verso 6, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles, quem? O Espírito Santo. E olha o resultado, e falavam línguas e profetizavam. E a Bíblia diz neste mesmo capítulo 19, que em pouco tempo o Evangelho estava em toda a Ásia. Toda a Ásia foi impactada pelo Evangelho e pelo poder do Espírito Santo. Este Evangelho que sai de Jerusalém,
passa por Samaria, Judéia, agora já está nas terras além fronteiras da região de Israel, de Samaria, de Judéia, agora já está na Ásia, mas também já está na Europa, porque Filipos também foi alcançado pelo Evangelho, e dali começa a prosseguir, e vai prosseguindo ao longo da história, e nós percebemos, por exemplo, que no século II, já estamos fora da Bíblia, um período que não tem registro bíblico, mas apenas histórico. No século II ao III, no ano 100 ao 220 depois de Cristo, por exemplo, Irineu de Lyon viveu no ano 130 a 202 depois de Cristo. Ele relatou nos seus escritos, ele disse que cristãos falam em línguas e operam milagres pelo poder do Espírito Santo. Já tinham se passado mais de 200 anos e o Espírito Santo continuava agindo. Tertuliano, ano 160 ao ano 220 depois de Cristo, ele descreve nos seus escritos que ele via, percebia, ele ouvia no meio do povo de Deus dons espirituais, tais como visões, revelações. Isso já 220 depois de Cristo. No século II ainda, no ano 170, um líder chamado Montano, ele descreve os cultos dizendo da seguinte maneira: cultos acontecem, reuniões acontecem, e nessas reuniões existem algumas características: profecias, êxtase espiritual e manifestação de línguas estranhas e outros dons espirituais. Na Idade Média, ano 354 a 430, Agostinho de Hipona, ele faz registros que no seu período ele via, ele ouvia, ele registrou curas e milagres e manifestações do Espírito Santo. Vale a pena lembrar que agora, neste período, a igreja já está afundada em muitas heresias. A liderança da igreja está corrompida. A igreja, de forma institucional, está com muitos problemas. Mas escute, mesmo os problemas e nas dificuldades maiores que a igreja passou ao longo da história, o Espírito Santo sempre encontrou um coração, uma mente que lhe buscava. Embora a igreja institucionalmente estivesse corrompida, tinha grupos de irmãos e irmãs que oravam e o Espírito Santo se manifestava. E eu disse quarta-feira passada e vou repetir: se tiver um crente aqui, que busca e deseja o Espírito Santo, ele pode se manifestar. E eu vou fazer uma pergunta: quem busca, quem deseja e quem quer a presença do Espírito Santo, levante as mãos. Então tem bem mais de um, né? Quem crê que o Espírito Santo pode fazer uma grande obra nos nossos dias, levante as duas mãos e dê um brado de glória ao nome do Senhor. Ele só precisa encontrar um coração que lhe ama. Ele só precisa encontrar uma mente aberta para a manifestação dele. Ele só precisa encontrar um crente, por mais simples que seja, mas que se prostre diante dele e fale: Espírito Santo, eu preciso de ti. Espírito Santo, eu dependo de ti. Espírito Santo, eu careço da tua ajuda e da tua atuação. Bendito seja o nome do Senhor. Além de Agostinho de Hipona, Hildegarda de Bingen, não sei se está certa a pronúncia, mas ele relata no ano 1098 ao ano 1179, é o período da vida dele, 1098 a 1179, e ele relata nesse período que teve visões e teve revelações espirituais, e que o Espírito Santo agia na vida de algumas pessoas que lhe buscavam.
Francisco de Assis, bem conhecido, 1181 a 1226, ele relata que os cultos aconteciam associados a milagres e experiências espirituais. E a pergunta que eu faço é: o Espírito Santo mudou? Quem crê que ele é o mesmo? Anabatistas, ano 1500, século XVI, buscavam experiências espirituais intensas. Um homem como Thomas Müntzer, 1489 a 1525, ele enfatizava revelações diretas recebidas do Espírito Santo e dons espirituais. Pulando um pouquinho mais na história, 1703 a 1791, esse muito conhecido, John Wesley, deu origem ao movimento wesleyano, metodista wesleyano e tantos outros movimentos. Este homem relata experiências profundas com relatos de dons espirituais, inclusive curas divinas. E ele foi um dos que buscou, e através da sua busca e oração, o Senhor mandou um grande avivamento no século XVIII e no século XIX. Um avivamento que abalou e sacudiu a Europa. Mas interessante que, se você visitar esses lugares hoje, e eu já estive em alguns deles, muitos deles são apenas museus, apenas história, apenas templos bonitos e suntuosos, e que registram a história de homens como John Wesley e tantos outros. E o Espírito Santo se afastou destes lugares. E se afastou por quê? Porque ele é uma pessoa. E Paulo diz que ele se entristece. Não entristeçais o Espírito Santo. E uma das formas da gente entristecer o Espírito Santo, e talvez uma das piores, é a gente não crer na obra dele. A gente não mais dá ênfase naquilo que ele faz, porque estamos tão confiantes no nosso conhecimento, na nossa capacidade teológica, intelectual, tão confiantes no bolso, aqueles que têm dinheiro, tão confiantes na capacidade vocal, técnica, aqueles que cantam, aqueles que tocam, tão confiantes na capacidade da oratória, da hermenêutica, da homilética, aqueles que pregam, que já não buscam mais a ajuda do Espírito Santo. E ele não é intrometido, ele não é mal educado, ele não é como o diabo que invade, ele fica esperando um espaço. E eu pergunto aos irmãos, se ele está buscando, e de fato está buscando espaço aqui hoje, na minha vida e na sua vida, a pergunta é, ele encontra? Ele está encontrando espaço? Nos hinos que a gente canta, ele encontra espaço? Nas mensagens que a gente prega, ele encontra espaço? Na liturgia do culto, a gente tem dado espaço para ele? Ou apenas para o homem? Ele se afasta quando o brilho maior é para o homem, o brilho maior é para o pregador e para o cantor. Estamos vivendo tempos em que o que está atraindo as pessoas para o culto não é mais a presença do Espírito Santo, não é mais a presença de Jesus, não é mais a presença de Deus, da Santíssima Trindade, mas o que atrai muitos para os grandes movimentos e grandes cultos é quem vai pregar, quem vai cantar, quem vai estar no congresso. Eu estive numa escola bíblica há pouco tempo, em uma grande igreja no Brasil, e no final do evento, no final da escola, aquele que estava organizando, ele disse, talvez de forma inconsciente, falou sem pensar no que estava falando, e ele já anunciou outro evento, e ele disse assim, venham irmãos, participem, quem vai estar cantando aqui é fulano de tal, olha no Instagram dele, e veja que ele tem mais de 200 mil seguidores, e aquilo doeu na minha alma, porque a referência que ele usou, foi o número de seguidores que aquela pessoa tem no Instagram. E nada contra quem é famoso, a fama não é pecado. O problema é quando a fama substitui a presença do Espírito Santo.
O problema é quando o nome do pregador aparece mais do que o nome do Espírito Santo. O problema é quando o nome do cantor, do conjunto, do músico, do teatro, da peça que vai ser feita, aparece mais do que a presença do Espírito Santo. Estamos valorizando mais a capacidade artística, mais a estrutura física, do que a presença do Espírito Santo. Mas escute, que nos falte tudo, mas não nos falte a presença do Espírito Santo. Esse microfone é muito bom, esse som é maravilhoso, os músicos que estão aqui são maravilhosos, os pregadores que nós temos aqui são maravilhosos, mas eles podem até faltar. O que não pode faltar é a presença do Espírito Santo. Quem age na vida da igreja é o Espírito Santo. Quem convence o pecador da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Quem guia, quem consola, quem ensina, quem orienta é o Espírito Santo. Quem dá unção para quem canta e para quem prega é o Espírito Santo. Quem gera crescimento e despertamento é o Espírito Santo. Quem deseja a presença do Espírito Santo, levante as duas mãos e dê um brado de glória ao nome de Jesus. Aleluia. Por alguns segundos, diga: Senhor, eu preciso do Teu Espírito. Senhor, nós precisamos do Espírito Santo. Se você precisa, faça essa oração agora. Vamos quebrar um pouquinho o protocolo aqui. Faça essa oração. Fala: eu preciso do Espírito Santo. Esta igreja precisa do Espírito Santo. Este púlpito precisa do Espírito Santo. Cada músico da igreja precisa do Espírito Santo. Cada pregador, cada professor de escola dominical, cada diácono. Aleluia. Lá na lista de Atos, capítulo 6, para consagrar os diáconos, tinha ali um critério: que sejam homens cheios do Espírito Santo. Quem deseja a presença dEle, quem almeja a presença dEle, quem entende que necessita do Espírito Santo. Um dos fundamentos do pentecostalismo é esse: nós precisamos do Espírito Santo. Igreja sem Espírito Santo é como um carro novo, moderno, caríssimo, mas sem motor. Imagina um carro bem bonito aí, uma Ferrari, Lamborghini, bonito e caro, né? Que lindo, né? Agora imagina um carro desse, lindo carro, bonito, caro e sem motor. Serve para quê, irmãos? Só para ficar olhando, tirando foto. Não te leva para lugar nenhum. Mas às vezes pode ser nada contra, viu? Pode ser um Fitzinho 147. Mas se ele tem motor, ele te leva lá em São Paulo, te leva lá em Belo Horizonte, porque tem motor. Ah, nós queremos templos bonitos? Queremos. Queremos corais e conjuntos bonitos? Queremos. Queremos pregadores cheios de conhecimento? Queremos. Mas isso não é o mais importante. O que nós queremos mesmo é o Espírito Santo. Quem deseja o Espírito Santo? E ainda andando um pouquinho na história, já bem pertinho de nós, 1906, século 20, um homem chamado William Seymour buscou a Deus, orou, consagrou. Deus derramou um avivamento na Rua Azusa, em Los Angeles, nos Estados Unidos. E naquele avivamento, naqueles cultos que aconteciam, se ouviam crentes falando em línguas estranhas, se viam curas divinas, dons espirituais, batismo no Espírito Santo e outras manifestações e obras do Espírito Santo. E o que diz a nossa igreja, que é resultado deste avivamento da Rua Azusa?
e outros que aconteceram na mesma época. O que diz a nossa igreja? O que diz a Assembleia de Deus em sua declaração de fé? O que nós falamos? Eu trouxe aqui um resumo. Nós, Assembleia de Deus, nós falamos: o Espírito Santo é Deus, é a terceira pessoa da Trindade, igual ao Pai, igual ao Filho, nem maior e nem menor, igual. Possui atributos divinos, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é eterno, Ele é soberano. Nós cremos na obra do Espírito Santo, que é Ele que convence do pecado, é Ele que regenera. O que é regenerar? Gerar outra vez, dar outra vida. Foi aquilo que Jesus falou para Nicodemos em João capítulo 3. Nicodemos, você precisa nascer de novo. E Nicodemos, com uma mente intelectual, dizia: mas como? Olhando pela razão, como? Já sou velho, como um homem velho vai nascer de novo? Voltar ao ventre da mãe e nascer de novo, como isso vai acontecer? E Jesus deixa claro para ele que esse nascer é da água e do Espírito Santo. E Jesus deixa bem claro que quem não nasce desse jeito, da água e do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Então nós cremos, e está na nossa declaração de fé, que é Ele que regenera. Não é o seu argumento que vai convencer alguém. Ninguém será crente pelo seu argumento. Ninguém será crente pela minha pregação. Ninguém será crente pela nossa declaração de fé organizada, pelo nosso estudo sistemático da Bíblia. Não, isso é muito bom, importante, mas não é isso que salva. Quem faz o homem nascer de novo é o Espírito Santo. Em outras palavras, se a gente não crer na obra do Espírito Santo e não pregar sobre o Espírito Santo, não tem novo nascimento. Vai ter convencimento, mas não tem conversão. As pessoas podem até aderir à igreja, porque gostam, porque é um ambiente legal, porque é um ambiente tranquilo. Algumas igrejas oferecem até pipoca, Coca-Cola, espetinho, algodão doce, para alegrar os crentes. Eles ficam tudo bonitinho, alegrinho, e tem eventos e mais eventos, e sobe um monte, desce um monte, encontro, pós-encontro, pré-encontro, e vai para a montanha, e vira, como é que chama lá? Vira legionário, um monte de coisa, e vai promovendo eventos, e todo mundo fica emocionado, e dopamina, e luzes, e tudo para envolver. Só que na segunda, depois do culto, está tudo do mesmo jeito, fumando, bebendo, prostituindo, está tudo da mesma maneira, com raras exceções. Agora, quem muda o homem não é a estrutura, não é o evento, não é a programação da igreja. Quem muda o homem é o Espírito Santo. Diga pelo menos para dois aí: quem muda, quem faz nascer de novo é o Espírito Santo. É Ele que regenera, Ele que habita no crente. Você é templo e morada do Espírito Santo. É Ele que santifica o crente. Sem Espírito Santo não há santificação. Não, pastor, eu vou me esforçar. Sim, tem a nossa parte, a parte humana, que a gente busca, a gente lê a Bíblia. Mas se o Espírito não agir, não tem santificação. Ele é o agente santificador. É Ele que capacita para o serviço cristão. Pastor, eu vou fazer um curso na internet para servir melhor a Deus. Pode fazer curso, mas se não tiver o Espírito Santo, vai ficar só no intelecto, não vai ter nada de espiritual, porque quem capacita o crente é o Espírito Santo. Nós cremos também no batismo no Espírito Santo, que é uma experiência distinta da salvação. Aqui tem que se destacar, porque tem crente e movimentos evangélicos que dizem que o batismo acontece no ato da conversão, mas não é. Pode ser que alguém se converta e, subsequentemente, logo após a conversão, seja batizado. Sim, eu já vi. A pessoa aceita Jesus, quem já viu isso? E logo já é batizado. Mas no mundo espiritual, tem a conversão primeiro, e depois o batismo.
Não é uma coisa que acontece junto. Não é a mesma coisa. Uma coisa é uma coisa, e outra coisa é outra coisa. Uma coisa é a conversão. Aceitou a Cristo, o Espírito Santo vem e mora. Levantou as mãos, entrou aqui na igreja, aceitou a Jesus. Pode ser traficante, prostituto, homossexual, drogado, pode ser ladrão, pode ser o que for, com a vida mais perdida possível. Aceitou a Cristo, se arrependeu, naquela hora, no mesmo momento, o Espírito Santo vem, pum, e começa a habitar nele. Dá para dar um glória, irmão? Mas, após a conversão, existe uma outra bênção que nós chamamos de uma bênção distinta da salvação, que é o batismo com o Espírito Santo. Quando os discípulos estavam reunidos em Jerusalém, eles já eram crentes. Atos capítulo 2, todos já eram crentes. Jesus já havia encontrado com eles. Aliás, lá no ministério de Jesus, antes da morte de Cristo, Jesus já tinha dito para eles que eles tinham nome escrito no livro dos céus. Então já eram convertidos ali. Só Pedro que não era muito convertido. Jesus falou, ó, quando te converteres, que tem gente que demora um pouquinho mais para se converter, mas ali eles já eram crentes. Depois Jesus ressuscita e aparece para eles, João capítulo 21, e a Bíblia diz que Jesus entra lá, de forma miraculosa, a porta estava fechada, a janela, Jesus entra e fala, paz seja convosco. E Jesus diz, recebam o Espírito Santo. Então eles já tinham o Espírito Santo. Mas agora eles estão no cenáculo, em Atos capítulo 2, em Jerusalém, não para receberem o Espírito Santo, eles já tinham o Espírito Santo. Eles estão ali para receber o que Jesus disse em Lucas 24, 49. Ficai, pois, em Jerusalém, para que do alto sejais revestidos. Quem quer esse revestimento? Quem entende que a igreja precisa desse revestimento também? Isso não é para salvação. Salvação é na conversão. Quem está me entendendo, diga amém. Converteu, está salvo. Agora, o revestimento é uma obra capacitadora, conforme Atos 1 e 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Então a virtude, o revestimento, o poder, é para ser testemunha, é para a pregação do Evangelho, é para a capacitação, para fazermos a obra de Deus. Então nós cremos no batismo no Espírito Santo, que é uma experiência distinta da salvação. Nós cremos que essa é uma promessa para todos os crentes. Eu vou repetir, é uma promessa para todos os crentes. Vou falar mais uma vez, é uma promessa para todos os crentes em Jesus. Diga pelo menos para dois aí, essa promessa é para você, meu irmão. E qual é a evidência inicial quando a pessoa é revestida de poder? Quando ela é batizada? A evidência inicial está em Atos capítulo 2, versículo 4, que nós já lemos. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar o quê? Em outras línguas. Que não foi o professor da faculdade, da universidade, da escola dominical que ensinou. Outras línguas, conforme ele. O Espírito Santo lhes concedia que falasse. Jesus pode fazer isso hoje, ele pode batizar com o Espírito Santo hoje. Nós cremos nos dons espirituais. A Assembleia de Deus crê nos dons distribuídos pelo Espírito Santo, conforme está registrado na Bíblia. Dons de línguas, interpretação, profecia, cura, milagres. Eles são atuais e são operantes e são para hoje. Jesus cura hoje. Eu vou repetir, Jesus cura hoje. Esse é um fundamento também do pentecostalismo. Cremos também na obra do Espírito como fruto do Espírito. O Espírito ele também gera em nós amor, alegria, paz,
Porque às vezes a gente busca só os dons, né? Mas ele também gera amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, conforme Gálatas capítulo 5, versos 22 a seguir. Quer amar mais? Busque o Espírito Santo, porque quem tem o Espírito Santo passa a amar mais. Quer ser mais feliz? Quer ter mais alegria no coração? Ele gera alegria. Ele gera esse fruto chamado alegria. Ele é a fonte de alegria. Quer ter mais paz no coração, mais paz na alma? Busque o Espírito Santo. Quer ser mais longânimo? Busque o Espírito Santo. Quer ter mais fé? Busque o Espírito Santo. E eu coloco uma vírgula hoje para continuar a semana que vem. Quem deseja mais do Espírito Santo, se coloque em pé em nome de Jesus. Semana que vem a gente continua. Quem quer ouvir mais sobre os fundamentos do pentecostalismo, diga amém. Então diga para o seu irmão, volte a semana que vem. Mas agora vamos orar. Vamos buscar o Espírito Santo. 3 minutos de oração, 3 minutos. Comece a orar, busque o Espírito Santo. Senhor, a tua igreja ora. Nós precisamos do teu Espírito Santo. Espírito Santo, faz de novo. Aviva a tua igreja, aviva o teu povo, aviva os teus filhos. Que possamos ver a manifestação do Espírito Santo em nosso meio. Ó Espírito Santo, se temos te entristecido por alguma razão, nos perdoa. Se temos te afastado por alguma razão, nos perdoa. Espírito Santo, perdoa-nos e volta a agir em nosso meio. Espírito Santo, haja na vida dos obreiros, haja na vida do círculo de oração, na vida dos jovens, na vida dos adolescentes, das crianças. Espírito Santo, haja na vida dos músicos, dos cantores, dos pregadores, haja em toda a igreja. Nós clamamos por Ti, Espírito Santo. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Levante as suas 2 mãos para o alto e diga comigo: eu preciso de Ti, Espírito Santo.